Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que o Senhor nos proporciona mais este momento de oração. É muito bom. É um privilégio inagualável. Talvez você ainda não tenha essa ideia. Eu entendi isso alguns anos atrás. Há exatamente em 1992, 91 para 92. Quantos anos faz? Eu já era evangélico, eu já frequentava a igreja. Eu lembro que quando falava em oração, eu corria, porque eu estava na minha cabeça ainda nas primeiras orações que eu aprendi com os crentes, ou com a igreja evangélica em si. Lembro que a primeira vigília que eu fiz de oração, nessas vigílias que hoje tem muitos cantores, 2, 3 pregadores. Não, a vigília era numa igreja batista, em Belo Horizonte. E a vigília começava às 11 da noite. E a vigília ia até às 5 da manhã. Mas não era aquela vigília daquela igreja lotada, não. Era umas 12, 10 pessoas só, dentro de uma sala de escola dominical da igreja, no Barro Preto. E eu me lembro que eu precisava muito de uma vitória, eu buscava muito uma resposta de Deus. Eu tentava restaurar o meu casamento. Essa é a verdade. Então, eu recém-convertido, eu fui aceitar Jesus, não foi porque eu amava Jesus. Foi porque eu não queria perder aquilo que eu achava que era o meu maior tesouro, a minha esposa. Eu tinha 24 anos de idade. E aí eu fui para essa vigília. E quando eu vi todos dobrar os joelhos, eu não entendia muito. Eu só ouvi alguém dizer para mim que se eu fosse numa vigília de oração, eu ia alcançar êxito, eu ia ser muito abençoado. E Deus ia responder minha oração. Então lá vai o Pablo para a vigília. Mas ninguém me informou que era de 11 às 5 da manhã. E eu cheguei lá, quando eu vi aqueles homens, aquelas pessoas, tinham umas 5 irmãs, os outros eram os irmãos, e um senhor falou: vamos ajoelhar e vamos começar a oração. Aquele homem orou, só ele, umas 3 horas sem parar. E eu já não aguentava mais ficar de joelho. Eu já tinha sentado num banco, esperando. Eu falei: até que hora? Esses caras são loucos. Essas irmãs são loucas. Que isso? Deus não precisa disso, não. E aí deu 5 da manhã, eles terminaram, aí serviram um café, já tinha lá um cesto com os pães, já estava até murcho, estava lá o pão com manteiga e um café com leite. E dali ia embora. E eu tomei trauma de oração. Tomei trauma. Isso na década de 89, tomei trauma. Quando foi 91 para 92, nessa época, eu já pensava que já passava do tempo de eu ter uma filha. Eu queria filhos, eu queria, na verdade, ter 5 filhos. Então, o que eu fiz? Eu fui para essa vigília, buscar essa oração, essa bênção, e depois eu me assustei com isso. E disse: não precisa disso tudo não, isso é loucura. Mas aí, em 91, sem que eu soubesse te explicar, entrou um desejo no meu coração de acordar na madrugada. E eu nunca fui de acordar na madrugada. Aliás, naquela época, eu recém-chegado da igreja, a madrugada era para boate. A gente chamava de boate. Madrugada era para viver a vida. Nunca gostei de beber, nem de fumar, nada disso, mas meu negócio era mulher, meu negócio era desfrutar da noite nas boates. Então eu lembro que minha vida mudou radical
E a gente, no começo dessa fé, a gente se fantasia. Eu me fantasiei. Fazia-se de crente para que as pessoas entendessem que eu fosse crente, para que eu pudesse obter benefício. Eu queria oração diária, eu queria que a irmã, o irmão, todos orassem por mim. Eu precisava restaurar o meu casamento, era meu sonho ter filhos. Bom, a esposa volta. E aí, engravida. E no 3º mês da gravidez, perde-se o filho. Ela perdeu o filho. E foi quando eu comecei a orar pela madrugada. E pedi a Deus, e Ele era o Deus daqueles crentes que orava muito, não sabia nem fazer uma oração, nem fechar os olhos eu fechava. E Deus então, que eu queria que Ele engravidasse a mãe da minha filha novamente, enfim. E Deus respondeu a oração, passava a madrugada toda lendo a Bíblia, até 5, 6, 7 da manhã, e orava, e enfim, engravidou novamente, logo um mês depois do meu início da oração, e nasceu a Alissa, em setembro de 92. Então, quando nasceu a Alissa, eu comecei a me apaixonar. Eu disse, não, esse negócio de oração é verdade. Então eu entendi, comecei a entender que orar é privilégio de quem Deus escolhe, não é de quem quer. Muitas pessoas querem orar, mas elas não conseguem. Quantas pessoas, o pastor ora por mim? Quantas pessoas? Porque elas dizem que não conseguem orar. Elas não conseguem, mas elas querem. Então, é um privilégio. Eu quero dizer para você que se você está aí e tem perseverado, já é um privilégio, já é um bom começo. Já é um sinal de que Deus quer te abençoar. Por isso que Ele está insistindo em te ouvir. Porque se Deus não quisesse te abençoar, você já não estava conseguindo acompanhar essa oração mais. Você já estava cansado. Falou, meu Deus, até quando o pastor vai orar? Então eu te digo diante do Senhor, e com muita fé, que você só está perseverando porque Deus quer te ouvir. Ele quer ver se você é persistente, se você está de fato decidido, se a convicção dos alvos que você quer alcançar vem do coração dele. Então Deus vai ouvir a sua oração, como tem ouvido a minha oração. Ele tem me dado paz. Aonde a fidelidade, a graça de Deus entra e traz a paz. A graça de Deus tira a angústia. Por quê? Porque Ele me deu paz e disse, meu filho, eu vou te honrar. E você vai me glorificar através de tudo que eu farei na tua vida na obra missionária. Pela oração e o amor, não esqueça, meu filho, pela oração e o amor, porque o amor é a força do poder. Meu filho curava e operava milagres porque ele amava muito. Uma coisa eu sei, o diabo não suporta um homem de joelho, uma mulher de joelhos. O mal não vai prevalecer. Nós vamos vencer o mal juntos. Nós vamos vencer, você vai vencer enfermidade, você vai vencer calamidade, você vai vencer angústia, depressão, você vai vencer tudo mal contra você. Você vai vencer a incredulidade, você vai vencer o medo, você vai vencer sentimentos que vêm com você há anos te destruindo, te trazendo incertezas, infelicidades. Eu tenho certeza disso. Eu não sei quem vai comigo até o fim. Mas uma coisa eu sei, Jesus não abandonará todas as vezes que eu dobrar os meus joelhos para falar com Ele. Então, meus amados irmãos, no capítulo 12 de Mateus, e a Bíblia diz que os fariseus viram os discípulos do Senhor num dia de sábado colhendo espigas e comendo as espigas. Ele disse, não é o mestre, o Raboni, o Rabi, era assim que chamava, o mestre da língua do aramaico, não é justo os seus discípulos fazerem isso? Ele disse, vocês não viram o que Davi fez quando ele teve fome, eles e os seus soldados, e comeram o pão da preposição, que era suposto só o sacerdote?
Vocês não entendem que eu quero misericórdia e não sacrifício. Deus disse para eles, Jesus disse para eles. Olha como é que Jesus é lindo. Ele sabe na hora da sua fome, quando eu digo fome, no contexto geral, na hora do seu aperto, na hora da sua sede, na hora que você precisa de ser saciado, a sua alma, em que você está precisando de uma resposta de Deus. Ele sabe que às vezes quebramos regras, que às vezes o nosso desespero, a nossa fome, nos leva, não pela maldade, mas nos leva a buscar socorro para a sobrevivência. Davi fez isso e Deus não o condenou, quando aquilo em Levíticos era uma condenação à morte. Mas a pureza do coração de Davi, ele disse: como vou dar de comer os meus soldados? Como nós vamos adiante enfrentar para livrar Israel, a cidade do meu Deus, se nós não temos o que comer? Então Deus o abençoou. Deus o abençoou. E assim será Deus com todos nós, que estamos, muitas das vezes, para sobreviver diante das crises e deste mundo cruel. Nós estamos trazendo diante do Senhor o melhor que temos. E o melhor que temos é a nossa sinceridade, a nossa verdade. Deus, me ajuda, porque eu não tenho de onde buscar socorro. E aonde eles buscaram era no templo, na casa do Senhor, a casa de Betel, a casa de pão. No mundo espiritual eu trago para você o entendimento. Jesus estava dizendo: mesmo que você não possa entender, ou mesmo que você não tenha os dons ou autoridade para extrair da minha casa, que é a Bíblia, a casa de pão, a casa de palavra, aquilo que não é para você, eu te darei por causa da sua perseverança. Mesmo que você não entenda tudo que você lê, tudo que você alimenta da minha palavra, por causa da sua perseverança, pela boa causa, você está insistindo, mesmo que você não entenda o que esse Pablo prega, o que é vida cristã, o que é ser crente, eu te abençoarei. Eu saciarei a tua fome, porque eu quero te dar misericórdia. Eu não quero sacrificar a sua vida. E a Bíblia diz que o Senhor diz aos seus discípulos: não revele quem eu sou. Não diga quem sou eu. Guarde para a hora certa. Por quê? Porque o Pai tem que se cumprir a palavra. Os versículos adiante, diz o texto: porque o Pai diz que eu sou aquele que Ele deu o seu Espírito. Diz a Bíblia, no verso de número 18, o Pai me deu o teu Espírito para anunciar aos gentios o juízo. Então não revele eles. Deixa eles pensar que eu sou um Jesus qualquer. Deixa eles pensar que o Evangelho é porta larga. Deixa eles pensar o que querem. Fez bem vocês comerem na hora da fome. Porque Deus é assim. Às vezes na hora do teu aperto, as portas que Ele vai abrir para a tua vida não são aquelas que abrem para todo mundo. As portas que Deus abre para alguém sincero não são normais, são surreais. O que Deus faz na vida de pessoas que insistem em buscar o Senhor, a presença do Senhor como você, Deus vai nos abençoar de uma forma não ortodoxa, de uma forma que não é natural. E para muitos pode ser loucura. Para muitos você não está fazendo certo. Dar um exemplo é quando você, é como se alguém dissesse, olha, chegasse em casa para a esposa, o marido, ou a esposa para o marido,
e dissesse: olha, meu bem, para buscar a nossa vitória, eu fui num culto, eu entendi que quando o pastor orava pelas finanças, pela mudança de vida, eu acreditei na bondade de Deus, e a misericórdia de Deus foi tão grande naquele momento que me revelou que valia a pena eu entregar o meu tudo. Então, meu bem, aquele dinheiro do aluguel, eu entreguei. Aí um dos dois, se é o marido ou se é a mulher, tem duas reações, dois caminhos: brigar, excomungar, ou dizer: fez bem, fez bem. E Deus, eu já vi várias situações desta forma como a minha, e Deus mudar a nossa história, Deus curar, Deus fazer grandes milagres. Eu já perdi esse olho direito, bem no centro dos meus olhos há uma marca, um arame que perfurou, está no meu livro Vida e Fé. Perfurou meu olho, o médico disse que eu teria que tirar o olho e botar o olho de vidro. Ou então, esperar um tempo, que ele teria que fazer uma cirurgia, mas talvez eu não enxergasse mais. Só teria que tirar o olho se inflamasse, porque eu demorou muito ser atendido. Se o sangue descesse, passasse para o outro olho, a inflamação, eu poderia perder as duas visões. Então, ele tiraria uma. E eu lembro eu ouvindo numa sala. E eu disse para o médico, até hoje eu lembro, Instituto de Olhos, eu disse: doutor, eu nasci com 2 olhos. Para mim, não faz sentido eu perder a vista agora, sabe por quê? Porque se eu nascesse sem olhos, eu perdesse, e não fosse pastor como eu já sou, não faria diferença. Ninguém depositaria em mim nenhuma confiança. Mas muita gente espelha na minha fé, doutor. Isso é o ano de 99. Então, doutor, se Deus me deu 2 olhos, só pode ter certeza, eu não vou operar. O senhor não vai colocar, eu vi o senhor falando, não vai ter olho aqui de vidro, não, porque Deus vai me curar. E ali demorou umas 4 horas naquele consultório, o médico mais famoso, ele não deve estar vivo, devia ter 80 anos, quase um pouco mais, mas o mais famoso do Brasil, e está no meu livro. E esse, o Vida e Fé, e esse homem então começou a mexer com pinça, julgava colírio, mandava esperar, apagou a luz, e ir lá conversando com a mãe da minha filha, com o Jarim, dono da casa do rádio, que vendeu para as Casas Bahia, que foi o homem que no meio, depois de muitas horas, eu não tinha condição mais, eu já tinha construído a igreja, como eu disse para vocês, do culto, e doado para a Lagoinha, não tinha dinheiro para pagar a conta de médico nenhum, não tinha convênio. Então fui parar no pronto-socorro, fui no outro, e todo pronto-socorro que eu ia, disse: não tem jeito, isso aí tem que ser especialista. E corre logo, porque esse cara vai perder a vista, vai inflamar. Se o arame estava enferrujado, vai, porque eu fui amarrar umas faixas de um poste ao outro. Naquela época a gente usava assim, para anunciar a inauguração de uma segunda igreja na cidade de Contagem, Minas Gerais. Então eu cortei do lado errado, o arame voltou e deu uma lambada e rasgou aqui. Arame um pouco grosso. Então, meus amados irmãos, eu sei que ele voltou algum tempo depois, e o povo lá na sala, eu lá trancado. Aí ele veio e começou a fazer exame nos meus olhos, porque logo de cara ele disse: tem um buraco. Foi por isso que você perdeu a sua vista. Eu não enxergava nada, por isso que você perdeu a vista. Tem um buraco, vazou, e o sangue está descendo. Então ele disse: você tem que ficar sentado e esperar. E aí ele botou um colírio. Passou-se, meus amados irmãos, assim umas 3h30, quase 4, dentro daquele consultório. Ele voltou, botou uma lupa e olhou, com a sala toda escura, só uma luzinha bem fraca, não existia nem luz de LED. E aí ele falou: algo aconteceu, o buraco diminuiu. Olha que lindo. E naquela época eu já orava 8, 10 horas por dia. Toda noite eu ia para o monte. Sabe o que ele disse? Pegou o colírio e disse: só vai para casa e volta amanhã, e para a gente ver como nós vamos operar, e vamos ver a reação, se esse sangue desce, porque agora não pode mexer no teu olho. Se mexer agora, você pode perder a segunda visão.
Enfim, meus amados irmãos, só com colírio especial, pingando, no terceiro dia, ele disse, era 3 da manhã, eu conto isso com muita fé, eu vi um clarão no meu quarto. Eu vi um clarão no meu quarto. Às 3 da manhã, eu acordei glorificando a Deus, enxergando melhor do que antes. Você acredita nisso? E eu só podia ficar sentado, porque ele disse que eu não podia deitar por causa do sangue. E eu botei 7 pessoas para jejuar comigo, sem água e sem pão. Sem água e sem pão, sem nada. Por 7 dias eu fiz isso. Mesmo que no terceiro dia eu já estava curado. Então o médico disse, olha, se você crê em milagre, Pablo, ou sou pastor, você pode agradecer, porque você é fruto de um milagre. Aí eu lembro que no 5º dia ele disse, olha, talvez você vai ter que operar de catarata, vamos ver até sexta. E vai ter que usar óculos o resto da sua vida, pelo menos para ler. Nunca operei de catarata, leio sem óculos, letra pequena, letra grande. Oh, maravilha! E no escuro, que eu leio Bíblia no escuro. Ó. Esse é o Deus, meu irmão. Esse é o Deus, minha irmã. Esse é o Deus. Então, por isso que Deus me provocou na oração. Eu estava meio relaxado, porque eu oro muito, mas por causa do negócio, muitas preocupações, e envolve, às vezes, até com muita obra missionária. Não, eu posso envolver com obra missionária, mas se roubar o meu tempo de oração e de jejum, eu estou desviando. Então, já logo entrei no jejum de Daniel. E oração. Aleluia. É assim, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai honrar a tua vida. Não importa o que dizem de você. Se você é fiel, mesmo que você cometa um deslize, faça uma coisa por falta de sabedoria, como eu fiz, cortei do lado errado. Deus vai honrar, porque Ele sabe que aquela faixa que eu estava pregando e anunciando a inauguração de uma segunda igreja, Deus me honrou. Louvado seja Deus. Então, você crê no milagre na sua vida? Então é por isso que, se você me acompanha, algumas vezes você vai me ver pregar o que está aqui no verso 18 de Mateus 12. E dei a ele o meu espírito para anunciar o juízo aos gentios. O que é juízo? Anunciar o julgamento que Deus fará àqueles que nele não creram. Por isso é que a minha mensagem não é uma mensagem light. Por isso que a minha mensagem, ela não agrada a maioria. Por isso que a minha mensagem, às vezes, ela choca, porque as pessoas acham que eu sou estúpido. Não. Se eu fosse estúpido, eu ia para a Índia abraçar aquele monte de criança, abençoar aquele monte de criança há 13 anos. Eu ia para a África. Eu viajaria mais de 2.000 e poucos quilômetros em 3 dias para fazer o Natal das Crianças de Teoflotone. Eu daria 80% do que eu ganho, o meu dinheiro, as minhas coisas para o Senhor. Eu faria isso, você acha que eu faria? Agora, eu sou um sanguíneo, né? Sou o apóstolo Paulo, Pedro, sanguíneo, Moisés, João Batista, incisivo. Então, às vezes, as pessoas não conseguem discernir isso. Mas não tem problema. Eu sei que essas pessoas lá na frente vão entender. Muitas já pediram desculpa para mim. Já perdi as contas. Centenas pedem desculpa. Leva 1 ano, 2 anos, 10 anos. Precisava tanto te encontrar, pedir perdão. Eu nem lembro mais. Mas quando foi que você... Ah, pastor, você não lembra não? Você não era nem pastor. Ah, não lembro. Mas Deus te abençoe. Aleluia. Não sei guardar raiva nem rancor de ninguém, não. Fique em paz. Aí, se Deus me acode, se agora você vai orar, bota ali no juízo, bota aqui na graça. É assim, eu vou no vento do Espírito, João 3,8. Quem nasce do Espírito é como o vento. Não se sabe de onde vem e nem para onde vai, só sabe que ele vem, que ele passa e sente a sua brisa. Fique tranquilo que você terá o ano mais abençoado da sua vida.
Ou então, você começa a orar e dizer, pastor, o meu Senhor pastor, o meu pontífice pastor Jesus Cristo, se esse homem não está sendo usado pelo Senhor, se eu estou perdendo o meu tempo, meu Deus, me tire dessa oração, revela na palavra, me mostra no texto, aí você vai abrir a Bíblia e ler. Porque eu não quero que você fique aí numa dúvida se vai ou não ser abençoado. Não, você vai, se você crê, você vai, porque disse o Senhor que vai, Ele vai abençoar. Mesmo que você tenha feito, quem sabe, durante um tempo, isso que Davi fez, mas ele fez por boa causa, para salvar a vida. Ele entrou dentro do templo e comeu o pão que ele não podia comer, porque era da preposição, era da consagração do sacerdote ao Senhor. E às vezes é assim. É como se você, vou te dar um exemplo, você tivesse algo para você levar e pagar uma conta, mas você visse alguém passar fome, um vizinho seu passando fome, não precisa ser nem parente. No meio do caminho, você se deparou com alguém numa situação, uma mulher com o menino no colo, e você, meu Deus, o que eu faço? E você se compadeceu. Ela com a receita, você disse, tá bom, vamos ali na farmácia. Chegou lá, você achou que era R$30, gastou 200, desinteirou o aluguel. Para o dono do imóvel, parece que você foi irresponsável. Mas Deus sabe, como Davi, que você fez pela sobrevivência de alma, de uma vida, como Davi fez pela sobrevivência do seu exército, dos homens que estavam com ele. Aí Deus te dá graça diante do dono do imóvel. E se o dono do imóvel não entender, Deus lá de cima julga a tua causa. E quando alguém julgar você, Deus te defende como defendeu Davi, que já nem existia mais nesta época. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? É sempre que você tomar uma decisão, toma ela da forma mais pura. Porque ainda que pela pureza que você tomou, às vezes a imaturidade te fez fazer algo que não é tão certo, parece uma irresponsabilidade, Deus vai te abençoar. Porque a Bíblia disse, em Miqueias 7:8, ainda que eu caia 7 vezes, ainda que eu caia, ainda que eu esteja no fundo do poço, ó inimiga minha, não se regozije, não se alegre porque eu caí, porque ainda nas trevas o Senhor será a minha luz. E é isso que eu profetizo para a tua vida. Tá bom? Então, em nome de Jesus, se Jesus disse, eu fui chamado para pregar o juízo aos gentios, é isso que às vezes eu prego e que talvez possa não ser bem entendido a todas as pessoas. Porque não são todos que podem ouvir e entender. Não tem problema. Mas você está aí, louvado seja Deus. Você foi abençoado e será abençoado. E vai ver a colheita na sua vida. E você vai compartilhar o testemunho. Sabe o Felipe? O Felipe, né? Felipe está sendo noticiado por tudo que esse menino fez. Sabe o que ele fez hoje? Eu mostrei a alguém que estava do meu lado. Mostrei. O que esse menino fez? Por causa dessa África, ele mandou R$5.600. Não, R$5.000. Ele disse, ó, 600 é o meu dízimo e 4.400 a minha oferta. Dá para você entender? É o Felipe. O Felipe que deu 20 e poucos mil de oferta num carro. Esses dias, opa, Felipe, o menino que era bandido, o menino que se diz não crente, ele se condoeu tanto com a angústia que ele fez a transferência de, você imagina, 600 o dízimo, 4.400 a oferta. Então esse menino, porque eu sempre ensinei isso, se eu ganho 1.000, 100 é o meu dízimo, mas a minha oferta, que é a prova do amor, o dízimo é a gratidão, é devolver a Deus o que é dele, então eu estou dando o que é dele, aí sobrou 90. Então agora eu vou dar a oferta do 90 que sobrou, 90%. Bom, mas se agora a oferta que prova o amor, eu vou dar a Deus R$5, R$100? Não, vou dar no mínimo 30% para Deus. Agora esse menino deu 600 de dízimo, está escrito,
Eu mostrei para a pessoa, mas 4.400 é a oferta. Você acha que Deus não vai abençoar esse cara, pô? Você acha que Deus não vai abençoar esse cara? Você acha que Deus não quer abençoar a nossa vida? Eu não estou te conduzindo, induzindo você a fazer isso não, porque isso é um privilégio. Você vai ler Romanos 12:6, que diz assim, olha, quem recebeu o dom de dar, que dê com liberalidade. Então dar é um dom. Você tem que clamar a Deus, porque você não vai conseguir, nem eu. Eu só consigo porque isso nasceu em mim, eu sempre fui assim. Mas eu lembro que eu tinha dificuldade de dar na igreja. Eu dava para os outros, da igreja não, porque eu não confiava no pastor. Aí até que, como eu disse para você, em 92 comecei a orar e orar e orar. A vida foi mudando e me tornei tudo que você já sabe. E passei, em 1996 eu passei 365 dias. Eu ia para o monte, 11 da noite, chegava às 5 da manhã em casa, 4 da manhã, todos os dias do ano. E logo depois eu me tornei presidente da multinacional e fui a terceira empresa na América do Sul. Então valeu a pena o sacrifício? Valeu. Então o que você faz para Deus não tem sequelas, só coisa boa. Deus te abençoa. Então seja fiel, ame ao Senhor, pratique essa oração, insista nessa oração, jejue se você pode pelas crianças de HIV na África, tá bom? Então vamos orar. Senhor meu Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, nesta oração da fé. Obrigado por me compartilhar esse testemunho dos meus olhos com o seu povo. Obrigado por mais uma vez poder falar do testemunho do Felipe. Não importa se alguém der 100 mil, se não for por amor, o Senhor não vai me deixar dar o testemunho, porque eu não posso ficar aqui desfazendo de quem só pode dar 10 reais. Eu não posso aqui ficar desfazendo quem só pode dar 100. Não. Se tudo que tinha é o melhor, o valor representa tanto igual do Felipe ou tanto igual a minha oferta que eu dou. Tanto como alguém daria 1 milhão. Então, meu Deus, obrigado por esse menino estar sendo chacoalhado pelo Senhor e estar ajudando a minha fé. A minha fé está me ajudando. Ele está me pregando para mim com as atitudes. Então não sou eu que sou louco pelo Senhor. Então agradeço por ele, agradeço por todos que têm se humilhado. Agradeço hoje a dona Márcia, a Isadora, a menina que ganha 600 e poucos reais de salário e deu hoje 250 reais de oferta e dízimo. Uma mocinha, primeiro emprego dela, um adolescente, a primeira experiência de trabalho. Como é que pode ganhar 600 reais e já entregar 250? Então, meu Deus, o dízimo dela seria 60 reais. E se ela desse o dobro de oferta, ela teria dado, meu Deus, 120 reais. E ela deu 250 reais. Essa menina. Então, meu Deus, eu agradeço a Isadora. Idade para ser minha filha, quem sabe até neta. Agradecido ao Senhor, meu Pai, pela fé das pessoas que não têm medo. E eu louvo ao Senhor, porque assim como Felipe, elas não têm medo de dizer foi eu que depositei e manda a cópia. Não precisava, mas elas não têm vergonha. Não tem vergonha, porque tem pessoas que não entendem, Pai, lê a Bíblia errada, que deve fazer com a mão e não mostrar com a outra. O Senhor estava falando do orgulho e da vaidade. Mas se não pudesse mostrar o que eu faço, como que alguém poderia dar testemunho se eu não posso dizer o que eu faço? Como alguém pode saber do meu testemunho se eu não posso contar quanto eu faço, como eu faço e como sacrifico? Então, meu Deus, abençoe as pessoas, quebra o orgulho, porque a gente não pode ter vergonha quando só pode dar 10 reais. E não pode ter nenhum medo que o pastor vai ficar no pé dele quando ele pode dar 1 milhão. Porque, meu Deus, se nós estamos guiados pelo Senhor e guardados debaixo da potente mão poderosa do Senhor, o que temer, o que fará o homem à nossa vida? E eu clamo ao Senhor que livre todas essas pessoas que estão orando comigo e têm acompanhado esse ministério de charlatão. Mas eu peço para todas elas o dom da sabedoria, do discernimento, que é o teu Espírito que dá, para que elas possam discernir como fazer e com quem estão lidando.
Eu profetizo para elas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha compaixão delas como teve de mim, como teve meu pai do Felipe, como tem da Lídia, como tem de tanta gente, não quero ficar citando o nome, mas adora, Pai. Esse dom de ser liberal, dando um coração deliberado, Pai, um coração desprendido. Então o Senhor pode fazer conosco, é um dom. E eu não quero nunca perder esse dom. Peço ao Senhor que nunca me deixe perder esse dom. Eu posso esquecer de pregar, eu posso esquecer de fazer as coisas mais simples, mas que eu tenha sempre esse dom de se doar, porque Atos 20:35, melhor é dar do que receber. Mas se eu não tiver esse dom, eu não consigo doar a oração para ninguém. Como eu vou orar pelas pessoas? Como eu vou jejuar pelas pessoas? Como eu vou aconselhar pessoas? Como eu vou ouvir as pessoas se eu não tenho esse dom? Então, meu Pai, em nome de Jesus, do que eu peço ao Senhor é que nós tenhamos essa visão do Senhor, esse amor ao Senhor, como os discípulos estavam seguindo o Senhor, e seguindo ao Senhor tiveram fome. Então, às vezes, a gente está com o Senhor, às vezes a gente está seguindo o Senhor, como está aqui em Mateus 12, e a gente tem fome, quer dizer, tem necessidade, parece que as coisas não estão acontecendo. O Senhor está do nosso lado e parece que não está vendo que precisamos de provisão. Mas no meio do caminho, eles encontraram as espigas cheias de milho. Aleluia! Uma hora, meu Deus, seguindo ao Senhor, na hora certa, na hora que não suportarmos mais as aflições que estamos enfrentando, o Senhor traz o bálsamo. É 1 Coríntios 10:13. O Senhor não dá ninguém além do que cada um pode suportar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pregue para nós, pregue o seu juízo, pregue a tua justiça, pregue a tua graça, pregue a tua verdade, pregue o teu consolo, pregue o teu conforto, pregue a tua alegria, pregue a tua paz, pregue este amor ágape, pregue a sua eternidade, pregue a sua santidade, pregue a sua glória, pregue a sua honra, pregue a sua dignidade, pregue a sua escritura sagrada, pregue os seus mistérios, revela os seus enigmas, pregue para nós os seus mistérios, pregue para nós, meu Deus, a palavra do dia, pregue para nós o pão desse dia, pregue para nós, meu Deus, o que precisamos ouvir para saber o caminho a seguir. Pregue para nós de manhã, pregue para nós à tarde, pregue para nós à noite, pregue para nós em sonhos, pregue para nós em visões, pregue para nós na madrugada, pregue para nós no volante, pregue para nós sentado numa mesinha simples, pregue para nós no trabalho, pregue para nós em qualquer lugar que estejamos, pregue para nós, para que nós jamais venhamos esquecer, ó Deus e Pai, que o Senhor existe. Eu recebo os dons do Senhor, o dom de dar, o dom de abençoar, o dom de orar, o dom de cura. Abençoe meu Pai, ao menor ou maior, aquele que, meu Deus, está vivendo, meu Pai, o melhor da sua vida, abençoe mais, com a palavra, com a visão do Senhor, para que ele possa continuar crente, mesmo crescendo em ascendência rápida na vida e num todo. Mas abençoa também aquele que há muito tempo espera uma resposta, espera uma bênção, espera um refrigério, espera um abraço, espera uma cura, espera uma porta de trabalho, espera uma prosperidade, espera a anulação das suas dívidas. Abençoa eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque só um Deus tão misericordioso nos chamaria para esse compromisso da oração. E só quem o Senhor escolheu, só o Senhor é que escolheu, não fui eu, não foi eles, não, nós fomos escolhidos para esta oração. Então, Pai, eu já te agradeço por todas as bênçãos recebidas por eles, em nome de Cristo Jesus. Eu agradeço, meu Senhor, porque aquele que andava desanimado já está se animando. Aquele que andava perdido já está encontrando a luz. Aquele que andava, meu Pai, cabisbaixo, já está levantando a cabeça.
Aquele que andava lentamente, os passos já estão, meu Deus, ganhando uma maior velocidade. Aqueles que estavam, meu Pai, desesperançosos, já estão vendo, meu Pai. Meu Pai, uma revolução dentro de si mesmo, porque se começar dentro de cada um, essa fé gigante, ferver, se mover, meu Deus, nós vamos chacoalhar esse mundo e vamos vencer. Aonde nós pisarmos, será terra de possessão. Aonde tocarmos as mãos, será abençoado o que tocarmos as mãos. Para a glória do teu santo nome, repreenda a enfermidade das pessoas que estão pedindo a cura da enfermidade. Repreenda a esterilidade das mulheres, de homens que estão clamando para ser pai e mãe. Repreenda, meu Pai, repreenda a miséria. Tira as pessoas da humilhação. Em nome de Cristo Jesus, Pai, abençoe poderosamente, meu Deus, que eu possa ser bênção enquanto estou aqui, porque eu vou sair daqui, eu sei, mas eu vou deixar um legado e vou deixar uma história. A glória do Senhor não será minha. Então, meu Deus e meu Pai, abraça junto comigo esses pedidos e que as minhas mãos não sejam minhas, mas as do Senhor sobre eles, abençoando, meu Deus, trazendo a eles, ó meu Pai, a certeza de que a resposta virá, de que a decisão que eles devem tomar, tomarão com paz. O sim ou não sairá dos lábios dessas pessoas e será, meu Deus, bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todos aqueles que cometeram algum deslize, algum erro, por boa causa, que estão enrolados porque confiaram em alguém numa sociedade, estão devendo, o Senhor vai anular essa dívida dessa sociedade má. Alguém que casou, ainda com boa intenção, mas casou com a pessoa errada, cometeu um erro, está com medo de recomeçar a vida, porque a igreja critica quem é divorciado, a igreja está pisando nessa pessoa, a família está jogando pedra. Eu anulo, meu Deus, essa maldição em nome de Jesus, e esta pessoa vai recomeçar a sua vida, porque, meu Deus, em nome do Senhor, o Senhor quer misericórdia. Então eu as abençoo hoje e para todo sempre, Pai. Mais uma vez, amém e graças ao Senhor. Amém. Deus te abençoe. Querendo Deus, amanhã novamente. E por aí vai. Agradeça ao Senhor. Para você, pega a sua Bíblia e pede a Deus uma palavra, um versículo, ou dois, ou três. Se você estiver animado, lê um capítulo, ou dois, enfim. Mas peça a Deus uma palavra sobre esta oração de hoje. Mais uma vez, eu até aconselho todos os dias, quando você terminar a oração comigo, pega a Bíblia e diz: Deus, me dá uma palavra, tá bom? Beijo no coração. Até amanhã, querendo o Senhor. Fique na paz.